Para uma conversa política tenho comigo Abel Batista, do CDS-PP, e Graça Fonseca, do Partido Socialista. Boa noite a ambos. Graça, ouvimos aqui António Costa falar muitas vezes em compromissos, em entendimentos alargados, mas apetece-me quase fazer a provocação que Pedro Passos Coelho fez a dizer tudo isto, mas só depois das eleições. Boa noite. De facto, hoje António Costa apresentou a sua moção e um dos aspectos que me parece importantes da moção é deixar claro um conjunto de posições e para onde é que queremos ir. E essa questão da maioria e dos consensos é, desde logo, um dos pontos principais dessa moção. E o que António Costa diz na moção, e o que hoje apresentou, foi que o PS quer uma maioria para governar. E quer essa maioria como uma condição necessária, mas não uma condição suficiente. É, aliás, o que tem dito nos últimos meses, repetidamente. E isso significa que apresentar-se eleições com um programa claro, com uma estratégia clara, com o que é que queremos e o que é que queremos para os próximos, neste caso, 10 anos, a tal agenda para a década, e após o ato eleitoral, em que as diferenças, quiser, de caminho e de estratégia estejam bem claras para os portugueses e, portanto, os portugueses possam fazer uma escolha clara de qual é o caminho que querem seguir, a seguir a esse ato eleitoral, então é tempo de abrir ao compromisso, é tempo de abrir ao diálogo, é tempo de abrir entendimentos. À direita e à esquerda e com os parceiros sociais. O país está em constante evolução e há uma série de questões que, por exemplo, esta questão agora da fiscalidade verde e da diminuição do IRS, é uma questão muito concreta que tem a ver com decisões... Diminuição do IRS? Como assim? A diminuição do IRS, isto é, a diminuição da taxa de IRS. E o que eu lhe ia dizer tem a ver com isto. As alterações no IRS, melhor dizendo, do que a diminuição do IRS. Certo. As alterações dentro do IRS. É que não há uma proposta de diminuição do IRS, claro, daí a minha questão. Naturalmente. Aliás, esse é um dos pontos de divergência entre o PS e o Governo. É não haver, neste momento, uma proposta de diminuição do IRS à semelhança do que há do IRC. Muito bem. Mas o que eu lhe ia dizer era o seguinte, como é que o PS justifica esta não vontade de sentar à mesa para discutir reformas que duram bem mais do que uma legislatura? O PS tem dito sempre... que devem durar. E devem durar. E é por isso que é apresentado uma agenda para a década há 10 anos e não há 4 anos. E essa, aliás, é uma diferença fundamental nesta moção. E nesta moção quer-se deixar muito claro para onde é que queremos ir. Por exemplo, deu o exemplo do IRS. O António Costa sempre defendeu publicamente, e nós aqui já falámos sobre isto neste programa, que defende o abaixamento do IRS neste momento. Ou seja, que já deveria ser algo que devia estar contemplado no Orçamento de Estado para 2015. À semelhança, aliás, do que outros têm vindo a defender. O próprio, por exemplo, parceiro do Conselho Económico e Social também defende o abaixamento do IRS neste momento para o Orçamento de 2015. E, portanto, o que António Costa vem dizer é que, a menos de um ano ou um ano de eleições, é o tempo para dizer para onde é que nós queremos ir, passados estes 3 anos de governo, para onde é que nós queremos ir e qual é a nossa estratégia. E, portanto, sentar, sim senhora, dialogar, sim senhora, mas este não é o tempo dos compromissos, este é o tempo das pessoas saberem quais são os caminhos, para onde é que nós queremos ir e para onde é que o governo quer ir. E isso, neste momento, é muito importante para os portugueses. Portanto, o PS está de costas voltadas nesta altura para qualquer entendimento com os partidos da maioria? Não é uma questão de estar de costas voltadas. Na política não há costas voltadas ou virado de frente. O ponto não é esse. O ponto é, neste momento, a política necessita, e os portugueses necessitam de perceber que houve um caminho, foi o caminho durante 3 anos, e queremos saber, aliás, qual é o caminho que o Governo pretende para os próximos 4 anos, ou 10 anos, não sabemos se vai ser a 4, se vai ser a 10, qual é a proposta que o Governo vai ter. E esse caminho, nos últimos 3 anos, foi o caminho da austeridade. E foi o caminho de um conjunto de medidas em matéria fiscal, em matéria económica, em matéria de políticas sociais. E esse é um caminho que foi marcado e que está definido. Nós não sabemos qual é o caminho que o Governo quer seguir na próxima legislatura. O que nós sabemos é qual é o nosso. E até à data, o nosso é diferente daquilo que o Governo seguiu até hoje. Abel Batista, é assim tão diferente o caminho do Partido Socialista de António Costa? Eu, para lhe poder responder, Alberto, teria que saber exatamente qual é o caminho que o António Costa quer para o país. E essa falta saber qual é. Aliás, nesta primeira iniciativa que António Costa, como candidato a Primeiro-Ministro e como candidato a Secretário-Geral do Partido Socialista, é muito vago em muitas das questões que às vezes afirma, mas que depois não concretiza. É muito vago num conjunto de questões. É muito vago na questão dos impostos, é muito vago na questão da reforma do Estado, é muito vago em questões que já havia dito que iria retomar e que iria repor. Lembro da questão da abertura dos tribunais,
que não aparece agora, reabertura de tribunais fechados, lembro-lhe a questão de apenas uma referência muito pequena à questão da reorganização administrativa das autarquias locais, no caso das freguesias, é muito pouco claro sobre esta matéria. É muito pouco claro nos compromissos que quer assumir em termos de década. Diz mais, o António Costa veio dizer uma novidade em termos gerais, que é um orçamento para 4 anos, sendo ajustado ano a ano. Mas não há aqui uma manifesta vontade de estabelecer aqui compromissos esses de estabilidade, naquilo que é fundamental, naquilo que é base, naquilo que estaremos mais ou menos todos, naquilo que será a questão da estabilidade fiscal, que é uma palavra dita, mas que depois não se concretiza. E há aqui necessidade de clarificar muita coisa. Eu sei, e provavelmente a Graça dirá de seguida, mas isto não é um programa de governo, mas estas são as bases de um programa de governo. Estas são as bases. É um documento interno do Partido Socialista, que é a sua estratégia em termos de partido, que obviamente na qual eu não me quero imiscuir, quero apenas fazer uma leitura de fora, e é onde verifico que, afinal, há aqui questões que o Partido Socialista tem claramente dificuldade a esclarecer. Porque a questão da austeridade que é referida, nós não estivemos aqui porque quisemos, não foi este governo que quis ter esta austeridade. Foi um programa de ajustamento negociado, implementado para o país, que tivemos que levar a cabo. E que ele conseguiu ter resultados. A partir do final de 2013, todos os indicadores vieram a demonstrar que este programa está a dar resultados. A nível do crescimento do PIB, a nível da diminuição da dívida, a nível da diminuição do desemprego. Há aqui um conjunto de crescimento. Mas nesta semana o próprio FMI vem contestar a sua receita para os países intervencionados. Mas a questão do FMI veio dizer há algumas medidas que Portugal deveria continuar a manter tal como estava, só que o FMI já não determina. Nós já não temos que estar à espera do FMI que nos autorize a aumentar o salário mínimo. E fizemos logo que foi possível. Já não temos que estar à espera do FMI para um conjunto de medidas de incentivo, no caso do IRC, de baixar o IRC. Não temos. Temos já autonomia para poder fazer e estamos a fazê-lo. E o que, apesar de tudo... não aconteceu porquê? E o que, apesar de tudo, não é... eleitoral ainda possível. E que, apesar de tudo, deixe-me só concluir, que, apesar de tudo, nós não estamos em recessão. Estamos num abrandamento de crescimento. O crescimento é menor do que aquele que foi até agora, mas estamos, apesar de tudo, a crescer. Não há ainda uma recessão, nem sequer uma estagnação. Ao contrário do que acontecia nos anos 2009, 2010 e 2011, onde isso era claramente recessão. Nós diminuíamos em praticamente tudo. Aumentávamos o desemprego, diminuíamos nas exportações, diminuíamos no PIB, aumentávamos a dívida, e, portanto, há aqui um conjunto de medidas que agora estão a dar resultado. Agora, obviamente que o FMI tem números diferentes. Sempre foi assim. Nunca Mas a houve... Comissão Europeia também? Nunca houve unanimidade nos números. A Comissão Europeia, a OCDE, o FMI, todos eles apresentaram sempre números diferentes. Eu lembro-me, até no tempo do Partido Socialista, em que Vieira da Silva dizia mas os números não interessam. Nós temos os números e não vamos abandonar os nossos números por causa desses. Eu acho que a questão aqui também não é essa. Nós, por exemplo, tínhamos números para a dívida pública, para o nosso déficit, para 2013, que depois acabaram no final do ano de ficar abaixo para os números que até tínhamos. E, portanto, há aqui os números e as previsões económicas não são uma ciência exata. Não são uma ciência exata, são exatamente indicadores, são previsões que temos que ter em conta, mas como disse Paulo Portas hoje, mas a realidade é um bocado diferente daquilo que são as previsões. E a realidade tem-nos demonstrado que está muito além, em alguns casos, e na maior parte dos casos, daquilo que é as previsões iniciais. Também defende esta opinião de que as previsões são previsões e não vale a pena nos preocuparmos com as previsões do FMI e da Comissão Europeia? Já gostava de reagir. Eu nunca diria que isto é um programa interno do PS. A agenda para a década é um programa que é para ser discutido publicamente e, portanto, não é um programa interno do PS, por um lado. Por outro lado, eu posso dar várias diferenças, já agora se me deixar 2 ou 3 minutos para dar 2 diferenças. Por um lado, há desde logo uma diferença que me parece muito importante, que é a diferença do diagnóstico. O Governo continua a insistir nesta ideia de que toda a situação que nós vivemos decorre dos últimos anos de governação PS. O país começou em 2005, portanto tudo o que está para trás não interessa, e nós não temos vivemos isolados no contexto europeu e, portanto, a crise é única e exclusivamente nacional. Há momentos que interessa, pois há outros momentos que a crise já é europeia. E o diagnóstico que está nesta agenda para a década é muito claro. António Costa tem, aliás, dito que nós precisamos de olhar para as crises que temos vivido e perceber onde é que está a raiz da crise, onde é que estão os problemas. E os problemas são estruturais, não são conjunturais, mesmo que
Mas são estruturais do país e não da Europa. Do país e da Europa. Da Europa também, do país mas e são da outros. Europa. Não são outros. Nem É que todos os os problemas, países da Europa é que os têm o mesmo problemas que problema. nós temos hoje em dia são problemas de competitividade do país. E os grandes problemas que o país começou a sentir por aquilo que eles chamam de triplo choque, que tem fundamentalmente a ver com a adesão ao euro e com o facto de, durante muito tempo, e agora começa-se a discutir isso, muitos economistas, por exemplo, alertaram que ter uma moeda única sem ter uma união orçamental que iria causar problemas a algumas economias, e hoje em dia estamos a vê-lo, tanto que, aliás, o próprio FMI hoje em dia já vem dizer que se calhar temos que repensar as políticas dos últimos anos em matéria de austeridade orçamental em alguns países. E a diferença diagnóstica é muito importante, porque enquanto nós continuarmos a olhar para os últimos 5 anos ou para os últimos 6 anos e não começarmos a perceber o que é que está mal no país, nós não conseguimos ter receitas para o futuro e não conseguimos ter uma estratégia de futuro. E, portanto, esta é uma diferença fundamental. António Costa não vem dizer que a culpa é dos governos do PSD, nem vem dizer que a culpa é da década de 90. António Costa vem dizer que Portugal tem um problema competitivo, que tem raízes nacionais e tem raízes europeus. E temos que o discutir no contexto europeu. E a seguir apresenta algumas medidas, nomeadamente como Portugal deve posicionar-se na Europa. Há um exemplo que posso dar, por exemplo, em que na agenda para a década vê que António Costa defende que devemos nos bater por uma chamada estratégia orçamental inteligente, hoje em dia também defendida por Vítor Gaspar, agora na sua qualidade de diretor do FMI, já não na sua qualidade de Ministro das Finanças, por um lado, e por outro lado que se calhar devemos ter, por exemplo, devemos considerar que determinado tipo de investimentos, por exemplo, a matéria de objetivos estratégicos europeus, como a economia digital, não devem contar para o déficit. E, portanto, aqui há uma diferença. Há uma segunda diferença muito importante nesta agenda para a década face ao Governo, que é a estratégia de como é que vamos promover crescimento económico e emprego. E a estratégia que tem vindo a ser seguida é uma estratégia de empobrecimento. Todos os indicadores, hoje em dia, dizem que nós estamos pior. Estamos pior na taxa de pobreza, estamos pior na criação de emprego, estamos pior naquilo que é, por exemplo, a pobreza entre os mais idosos, tão caro ao CDS, que defende a questão das pensões mínimas, mas basta pensar e olhar para trás do que é que foi a redução das desigualdades, por exemplo, entre a população mais idosa com o complemento salário para idosos e qual é a diferença da atualização das tais pensões mínimas, que foi de 236 euros para 259 euros. E, portanto, isto é uma diferença estratégica. António Costa propõe o quê? Voltar a repor o complemento salário para idosos como uma das medidas importantes para promover uma política de coesão social. E, portanto, nesta agenda para a década, há muitas medidas concretas. O Governo e o CDS podem continuar nesta narrativa que agora, enfim, coloniza o debate público, é que António Costa não tem ideias. E, portanto, nós preferíamos que o Governo viesse dizer o que é que pensa sobre as ideias que estão na agenda para a década e que hoje foram apresentadas. Mas se a narrativa continuar a ser não tem ideias, continuaremos a apresentar as nossas ideias. No que diz respeito às previsões do FMI e da Comissão Europeia, são preocupantes na perspectiva do Partido Socialista? As previsões do FMI e da Comissão Europeia, que no fundo revêem em baixa o crescimento económico, revêem para 0,8 de crescimento económico e revêem em alta o que seja estimado como o déficit para este ano. O FMI estima que para este ano o déficit possa ser de 5% e que para o ano não seja cumprido os 2,7%, mas sim os 3,4% do déficit, ao contrário do que está no Orçamento de Estado de 2015. O que nós consideramos é que é preocupante por uma razão, porque no fundo isto é a afirmação de que a estratégia dos últimos 3 anos e meio, no sentido da austeridade, que foi, no fundo, se quiser uma estratégia europeia do próprio FMI e, neste caso, Portugal, enfim, no âmbito da intervenção que foi realizada, significa que não teve os resultados obtidos, ou seja, os portugueses fizeram, se quiser, tiveram um esforço enorme, quer do ponto de vista da carga fiscal que tiveram ao longo dos anos, quer do ponto de vista da redução salariais e de alguns complementos, para, afinal, chegarmos a este ponto e o déficit continuar acima dos 3% e até poder ser muito acima dos 3% e, portanto, é preocupante nessa perspectiva porque os portugueses fizeram um esforço em vão. Cá estaremos para ver quem é que acertou nestas previsões ou quem estiver mais perto. Só dar uma nota, duas questões muito rápidas. Começando exatamente por esta última. Não é só o Governo que prevê um déficit inferior a 3%. A própria OCDE o diz. No caso da OCDE 2,9%. No caso da União Europeia, coloca nos 3,3%, mas, de qualquer forma, é um déficit inferior ao deste ano. Ou seja, há uma falhanço, não, abaixo de 3%. Graça, eu não vou discutir se é falhanço, porque só discutirei isso daqui a um ano.
Daqui a um ano podemos estar em condições de discutir isso. Se falhou ou não falhou. A previsão que temos é de que será até 2,7, podendo até vir a ser superior. Aliás, uma das condições que tem norteado sempre a elaboração dos orçamentos deste Governo tem sido de ser muito cauteloso nas previsões, o que normalmente são superadas depois no final. Mas só dar aqui uma nota relativamente à questão do que a Graça há bocadinho dizia sobre o Partido Socialista e sobre António Costa. Há aqui uma clara nota de que António Costa, muito do que diz, sobretudo para a questão do relançamento da economia, passa por Europa e investimento público. Coisa que é uma receita que eu não sei se a Europa está disposta. Eu não sei se a Europa está disposta a isso e não sei se a Europa está disposta a isso e não sei, aliás, tenho muitas dúvidas que o investimento público seja bom para a economia. Essa foi a receita. Está uma diferença entre o Governo e o PS. Essa foi a receita durante muitos anos e que nos trouxe até ao memorando de entendimento, até à Troika. E depois disso, acho que temos que encontrar solução diferente. Essa é, se calhar, uma discussão muito concreta que teremos que fazer e que teremos que ter com António Costa e com o Partido Socialista, com certeza. Muito bem, meus senhores, a polémica de Timor-Leste e da expulsão de magistrados portugueses acabou por dominar esta semana. Pergunto-lhe, o governo português não deveria ter sido mais forte na reação? Olha, Alberta, eu acho que, primeiro, há aqui uma decisão de um Estado soberano, num âmbito de um processo de cooperação para um país que Portugal deveria ter um bocadinho de tratamento diferente. Timor-Leste não é uma questão de reconhecimento, mas é uma questão de lembrança. Portugal foi o principal responsável por que Timor-Leste seja um Estado independente há 13 anos, se a memória não me traiçoa, e que está hoje num processo de instalação, de modernização e de democratização. E, portanto, há aqui um processo claramente da parte de Timor que não está a correr tão bem quanto nós gostaríamos. Ficou chocado, Fiquei chocado, obviamente, porque há aqui princípios basilares de um Estado de Direito, o princípio da separação de poderes. É conveniente dizer que quer os Conselhos Superiores de Magistratura, do Ministério Público ou dos juízes, nem em Portugal, relativamente aos portugueses, nem em Timor, relativamente a quem estava lá a exercer funções, tiveram nada a ver com isto. Portanto, o princípio da separação de poderes, poder político, poder judicial, poder administrativo e poder executivo e poder legislativo, o princípio da separação de poderes aqui parece estar muito confundido. E a questão é, no Estado de Direito isto não pode acontecer. Por outro lado, é muito lamentável que os decisores de Timor-Leste tenham feito este processo desta forma e não tenham sequer tido o cuidado de ter informado o Estado português. Há aqui questões entre Estados que devem ser diferentes. Questão, o governo português não reagiu de uma forma... Eu acho que Portugal reagiu da forma que eu acho que tem que reagir. Disse que está suspensa a cooperação, está suspensa lá em Timor, está suspensa cá, porque há muitos timorenses em Portugal a fazer informação na área da justiça, e que, neste momento, está suspenso. Eu acho está suspensa a cooperação na área da justiça. Mas eu acho que nós também não podemos, Timor, apesar de tudo, é um Estado amigo. O presidente Matarruá já veio dizer que é preciso cuidado, não vamos também embandeirar agora aqui tudo por causa de um incidente que aconteceu e, portanto, eu acho que... Um incidente foi a expulsão de um incidente grave, Alberto. Não vamos pôr aqui paninhos quentes, mas nós temos muitos outros cooperantes em Timor, na área dos professores, na área das polícias também, na área militar, na área económica. Há muita cooperação em Timor, há muitos timorenses em Portugal a fazer formação nas universidades, nas escolas profissionais, no SES, na área da justiça, portanto, na área das polícias, na área do Parlamento. Há uma cooperação entre os dois Parlamentos. Neste momento estão funcionários do Parlamento timorense em Portugal a fazer formação na Assembleia da República. Portanto, há aqui cooperação a muitos níveis e eu acho que nós temos que manifestar o nosso profundo desagrado relativamente a esta situação, a nossa solidariedade para com os nossos juízes que lá estavam e que estavam a desempenhar o seu papel num processo de independência. As decisões judiciais normalmente não agradam, na maior parte dos casos, eu sou jurista, já fui advogado, normalmente não agradam a nenhuma das partes. Mas por isso é que a decisão, quando ela não agrada a nenhuma das partes, é porque há ali alguma justiça a ser feita. Quando ela agrada exclusivamente a uma das partes, é porque há aqui um problema. Depois acresce, deixe-me só dar aqui uma nota, que é bom também para os portugueses perceberem, é que nem todos os juízes
estavam num processo do petróleo, como veio a ser dito. Nem todos os juízes estavam a julgar processos de petróleo. E, portanto, mas mesmo que todos os juízes estivessem, uma coisa é verificar, e sim, há as instâncias próprias para o fazer, há recursos, há processos de avaliação, há processos de inquirição dentro da magistratura para esse efeito. Se não estavam a fazer bem tecnicamente o seu trabalho, pois com certeza devem ser apurados. Mas não é isso que está em causa. O que está em causa é uma decisão do Governo e do Parlamento que é, num Estado de Direito, inaceitável. Graça, ficou satisfeita com a reação do Estado português? Eu diria que duas notas, talvez, tentando enquadrar um pouco. Por um lado, a colocação dos magistrados, neste caso em Timor-Leste, decorre e continua a decorrer ao abrigo de um programa das próprias Nações Unidas. E, portanto, há aqui também uma posição que talvez cabesse também às Nações Unidas, perceber de que forma é que os processos de cooperação e a presença das Nações Unidas em Timor-Leste é realizado. Por outro lado, e o Abel já estava a referir isso, o que me pareceu preocupante foi, eu não vou discutir em que processos estavam ou não estavam, esse ponto para mim não interessa, até porque não gosto de discutir questões de processos concretos, mas o que me parece é que as declarações que foram preferidas por Xanana Guzmão relativamente aos justificativos são declarações que me preocupam do ponto de vista de como é que está estruturado o Estado de Direito em Timor-Leste, porque nem sempre os Estados gostam das decisões que os seus tribunais tomam contra o Estado. É assim, eu faço parte de uma instituição pública e, portanto, nem sempre eu, na minha qualidade de representante público, fico agradada com as decisões que os tribunais tomam relativamente a decisões, neste caso, de uma entidade municipal, mas existem os recursos, existem todo o processo, digamos assim, que permite fazer, por um lado, a dupla verificação das decisões, não é? Portanto, há o chamado recurso. Por outro lado, há as questões que os próprios Conselhos Superiores têm de poder verificar se houve ou não houve desvios, se há ou não há lugar à instância de abertura de processo disciplinar, enfim, há toda, digamos assim, a infraestrutura que um Estado de Direito tem que permite dar uma resposta a uma situação destas, que é o Estado não gostou das decisões adotadas. E, portanto, preocupa-me na perspectiva que, sendo o Timor-Leste um Estado recente, tendo um processo de construção em que Portugal se empenhou naturalmente e toda a comunidade portuguesa se empenhou muito, sendo a cooperação na área do direito uma das traves mestras desta cooperação, não só de juristas portugueses que estão, nomeadamente no próprio Governo, como também nas próprias instituições judiciárias, parece-me que era muito, digamos que, aconselhável que quer as Nações Unidas, quer o Estado português pudessem fazer uma avaliação de como é que está a ser realizada a construção do Estado de Direito em Timor e quais são as instâncias que se calhar não estão criadas e não permitem ter um sistema que dê resposta, que em vez de haja uma expulsão de magistrados, haja uma resposta dentro do próprio sistema que permita resolver aquilo que é o querer recorrer ou o querer reagir a uma decisão judicial por parte do próprio Estado. E, portanto, eu acho que temos que olhar para a forma como está a ser construída a infraestrutura do Estado de Direito Democrático em Timor-Leste. Abel Batista, não está a ser construída em boas bases. Eu não diria tanto. Quer dizer, Alberto, eu não queria transformar um incidente grave, como referiu, num fim em si próprio. Um Estado, quando expulsa alguém, claro, tem que ter, seja por que razão for. Tem que ter fortes razões. Claramente. E por isso é que eu acho que é um incidente grave, porque não me parece que seja isso. Já nem estamos a falar de cooperação. Eu tive a oportunidade de estar em Timor no ato de posse do atual Presidente da República de Timor, do Presidente Matarruá, e verifica-se uma vontade daquele povo e das instituições de quererem funcionar, de quererem ser um Estado moderno, um Estado democrático, um Estado de direito, onde há a prevalência de princípios basilares, de separação de poderes, de funcionamento das regras democráticas, dos recursos, e, portanto, há aqui, por isso é que toda a cooperação portuguesa sempre foi exemplar. Devo dizer, até por relações de amizade com um dos comissários da polícia que lá esteve, a polícia portuguesa era a mais querida de todas, porque havia outros cooperantes, nomeadamente do Brasil, da Austrália, em que não havia a mesma cooperação com as outras nacionalidades. E, portanto, há aqui um problema que
provavelmente foi mal avaliado e foi um ímpeto. E eu espero que tenha sido assim. Agora, nós não podemos ser coniventes nem tolerantes relativamente a este incidente. E por aí, daí, eu acho que o Estado reagiu bem. Não há aqui uma reação desproporcionada. Há uma reação que eu acho que é proporcional ao dano que foi cometido. Vamos avaliar. Notícias de hoje, o Ministro da Justiça de Timor virá a Portugal dentro de poucas semanas para, enfim, encontrar soluções nesta matéria. Eu acho que nada pode estar perdido e eu espero que, para bem do povo de Timor, porque Timor é um povo que foi demasiado massacrado, é um povo muito jovem, a população é muito jovem, é um povo que tem muitas necessidades e que é um país que tem possibilidades e tem futuro, tem viabilidade. E, portanto, eu acho que não é por causa de um incidente que nós vamos pôr em causa tudo isto. E eu acho que o Estado aqui... Acima de tudo, se me permite Sim, com certeza. um diálogo. Acima de tudo, o que me parece é que seria muito importante aproveitar este incidente, como diz, para perceber o que é que... Desde toda a cooperação que tem sido feita no âmbito do quadro das Nações Unidas entre Portugal e Timor-Leste, como é que foi construído o funcionamento das várias estruturas do sistema judicial, porque há uma cooperação ao nível da redação de códigos, há uma cooperação ao nível da redação de leis, há uma cooperação ao nível da instalação de tribunais, ou seja, a cooperação entre Portugal e Timor-Leste, no caso das Nações Unidas, tem um conjunto de objetivos e teve um conjunto de objetivos ao longo dos anos. E, portanto, o que me parece é que este incidente, para além, enfim, do incidente em si, eu estou a tentar puxar aqui pelo lado mais construtivo, se quiser, do incidente, que é, o que me parece é que nós deveríamos estar a olhar para este incidente como algo que ao longo dos anos a cooperação que foi feita em matéria de direito e de justiça, já não alguma coisa falhou, já não deveria permitir que isto acontecesse. E, portanto, parece-me que nós temos que olhar para isto, e estou mesmo a tentar olhar para isto de uma forma construtiva, parece que devemos olhar para isto como algo aqui não está a correr como deveria correr o que é a cooperação nesta matéria. E, portanto, temos que avaliar, temos que perceber, mantendo a cooperação, para onde é que a cooperação deve caminhar. Eu acho que é muito importante aproveitar isto, não para destruir tudo, mas para tentar construir algo sobre isto. Posso concordar, mas eu acho que provavelmente nós podemos também não ter todos os dados na mão. Claro, portanto, é preciso verificar tudo isto e eu acho que o Estado português foi até ao ponto que deveria ir. A partir daí poderia ser... Ou que podia. Eu acho que deveria. Ou podia, se quiser, pode colocar a questão também, mas eu acho que Timor, até pela afetividade que tem em todos nós, provavelmente não haverá um punhado de portugueses que não tenha estado em alguma ação de luta ou alguma ação de reivindicação de independência para Timor-Leste e, portanto, até por isso, porque é um dos mais novos Estados do mundo e, portanto, que fala português, é bom que se diga, que tem como língua oficial o português, além do tétum, e que não é língua-mãe na escola, exatamente para poder ser língua-mãe aplicável à escola depois, ou ser a segunda língua aplicável para dentro de poucos anos poder ser língua-mãe. E, portanto, há aqui um trabalho que todos nós temos que manter. E é precisamente por causa dessa afetividade tão grande que foi sentido de uma forma tão forte esta expulsão dos magistrados portugueses. Mas, senhores, muito obrigada pela vossa presença. Um bom fim de semana. Obrigado. Obrigada.